Saudações amigos do Espaço Kali, a todos os buscadores da verdade, a todos os que estão interessados e querem saber um pouquinho mais sobre o Yoga. Então nós viemos fazer um vídeo hoje para explicar para os amigos aí de casa um pouquinho mais o que é então o Yoga, né? O que é esta ciência, essa prática milenar, esse tesouro, esse presente que a Índia deu para o mundo, né? Então, para a gente começar a explicar sobre isso, que é um tema bem amplo, bem abrangente, nós temos que começar explicando o que não é o Yoga. Então, o Yoga, não a Yoga, né? O Yoga, ele não é ginástica, ele não é contorcionismo, ele não é uma forma da gente emagrecer, da gente ficar mais zen, da gente ficar mais, né, como se diz, de boas. Não, o Yoga, pessoal, ele é uma filosofia milenar da Índia. E daí tu pode me perguntar, tá, mas e como que eu consigo aplicar uma filosofia que vem de milênios atrás nos dias de hoje? É possível fazer essa transferência aqui no Ocidente, com a nossa rotina, com a nossa forma de vida corrida? É possível nós aplicarmos essa filosofia nas nossas vidas hoje em dia? Sim, é possível. E um aspecto que ele é muito negligenciado é que o Yoga, pessoal, ele é uma ciência. O Yoga foi apresentado por Patanjali numa escritura chamada Yoga Sutras como um passo a passo para nós atingirmos um estado que ele descreve como residirmos na nossa própria natureza, né? Então, quando a mente, o turbilhão da nossa mente se acalma, a filosofia do Yoga nos coloca que nós aí então habitamos na nossa própria natureza, em quem nós realmente somos. Vamos ver. Então, essa ciência, ela é sumamente prática. Então, como diz Patabi Jois, né, um mestre lá da Índia, na linha do Ashtanga Yoga, o Yoga é 99% prática e é 1% teoria. Porque, veja bem, é uma ciência de experimentação. Então, tudo aquilo que está lá no Yoga Sutras não é para nós simplesmente dizermos amém ou om e aceitarmos tudo de bom grado. Não, nós temos que ir lá e experimentar isso e fazer isso valer nas nossas vidas, né? Então, a pergunta é: como aplicar, como experimentar o Yoga no nosso cotidiano, com as nossas rotinas, né? Sendo que é uma ciência tão ampla, né? É uma filosofia tão profunda, né? Que vai dentro do nosso ser verdadeiro. Um bom início é as prescrições éticas, como se costuma dizer, os 10 mandamentos do Yoga. Então, cada árvore, ela tem as suas raízes, e a saúde de toda árvore depende da saúde das raízes. Então, é uma metáfora aplicável ao Yama e Niyama, às prescrições éticas, né, pessoal? As observâncias. Então, ontem aconteceu com uma amiga minha, ela não é praticante de yoga, ela não sabe, mas ela aplicou os princípios do yoga no seu cotidiano. Ela está grávida e ela foi pagar as contas na lotérica. E ela chegou na fila e estava aquele calor, aqui em Santa Maria é muito quente, e ela grávida, estava passando mal até, e pegou e olhou a fila das preferenciais, né, e você foi para a fila, né, tinha 4 pessoas só, e daí uma senhorinha, uma velhinha parou do lado dela e fez alguns comentários, assim, tipo, falando pro alto, para ninguém, né, dizendo, começa a crescer a barriga, já vem aqui, já correm para nossa fila, né? Disse a senhorinha. E ela olhou assim, não está falando comigo, não pode, não acredito nisso. E ela pegou e se fez assim de desentendido, né? E seguiu
E daí, quando era a vez dela atender, a senhora ainda tentou, chegou do lado dela assim e cutucou ela, né, moça? Perguntou assim, né? Então, como se ela tivesse tomando o lugar da senhora, né? Daquela senhora idosa. E ela, naquele momento, assim, ela parou e simplesmente seguiu adiante. Parou, olhou para a senhora e foi pagar as contas, foi fazer o que ela tinha que fazer lá na lotérica. Então, né, pessoal, tá, Francisco, o que essa situação banal do cotidiano tem a ver com o yoga? Isso é a aplicação mais pura de ahimsa, de não violência, que é o primeiro yama, que é o primeiro mandamento, a não violência. Eu não vou causar dor a nenhum ser. Então, ela naquele momento ela atingiu um espaço dentro de si de não, isso não serve para mim. Aquela raiva, aquela sensação assim de que eu estou sendo injustiçada, isso não serve para mim. E ela simplesmente ela agiu de forma indiferente com aquela senhora, né? Então a gente pode ver lá no primeiro livro do Yoga Sutras, no Sutra 33, que é como manter a estabilidade da mente. Então esse sutra, pessoal, não interessa se tu é praticante de yoga, se tu é cristão, se tu é budista, se tu é evangélico, se tu é... qual a tua prática, né? Eu acredito que as práticas todas são válidas, mas o yoga ele tem essa benesse, né, que ele é universal, realmente. Então, nesse Sutra 33, o Patanjali coloca, então, como manter a estabilidade da mente no contato com os outros, no contato com o mundo exterior. E ele coloca 4 chaves. A quarta chave é perante as pessoas perversas, né, perante as pessoas que estão cometendo erros, estão cometendo injustiças, né, que hoje em dia abunda no nosso mundo. Pessoas que cometem injustiças, pessoas que não se preocupam com os demais, pessoas que não agem conforme a ahimsa. Então, como agir com essas pessoas? Então, ela manteve a sua serenidade mental naquele momento, mas ela nem percebeu que isso estava acontecendo. Então, a prática do yoga é uma prática absolutamente interna. Quando falamos yoga, vem na mente, né, dar um nó nas nossas pernas, fazermos algumas posturas, né, difíceis, exercícios respiratórios e fazer assim com as mãos, né, e entoarmos o Om. Né? Esse é o consciência coletiva do que é a prática do yoga. Mas a prática do yoga, pessoal, ela é sumamente interna. Ela não é externa. Mesmo aquelas pessoas que a gente vê que estão fazendo posturas difíceis, elas chegaram naquele local, pois elas acessaram algo dentro delas. Elas acessaram algo, uma estabilidade, uma força, uma flexibilidade, um doar-se de si, né, que manifesta-se no corpo. Então, quando você vê alguém assim fazendo uma postura difícil, parece que é externo, mas na verdade aquilo é interior. Toda a prática do yoga, ela encaminha nós para o nosso centro. Ela nos encaminha para o nosso verdadeiro ser. Então, quando nós estamos no nosso dia a dia, nós estamos lavando a nossa louça, nós estamos dirigindo o nosso carro, nós estamos conversando com uma pessoa amada, estamos brincando com o nosso filho, quando nós estamos estudando, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo as nossas obrigações diárias que não tem como escapar, isso todo mundo precisa, é uma lei universal, a lei do trabalho. Então, quando nós estamos fazendo isso, quando estamos caminhando na rua, estamos nos divertindo com os nossos amigos, paremos e nos observemos, né? Porque a prática da meditação, ela vai nos levar até um certo ponto. E ela tem as suas limitações inatas. Por exemplo, eu pratico 10 minutos de manhã,
pratico 10 minutos no anoitecer. Excelente! Nós estamos aprendendo a controlar a nossa própria energia e a nos disciplinarmos na nossa busca. Perfeito. Mas isso vai nos dar frutos limitados. Sendo que de 24 horas, nós paramos 20 minutos. Então, imagine, se durante o dia, esse ato de voltar para dentro de si, de observar-se, observar o corpo, observar as emoções, observar os pensamentos, tudo concomitantemente, né? Tudo acontecendo enquanto está acontecendo, né? Isso, pessoal, é a essência da prática meditativa. É observarmos os nossos pensamentos e estarmos presentes no lugar onde estamos, né? É realmente vivificarmos o momento presente, não só passar por ele de forma mecânica, como robôs, automático, né? Tem pessoas que entram nos seus carros e quando vê, chegou no lugar e nem se lembra do percurso, do caminho. E nós vivemos a vida dessa forma. Entramos no nosso corpo e só pensamos nos nossos destinos, né? O que eu quero? Estamos sempre lá na frente. E nem nos damos conta que aqui, nesse momento, a vida está passando por nós e nós não estamos vivendo a nossa vida. A vida está passando por nós. De forma acidental, de forma mecânica. Então, as pessoas hoje se preocupam, né, com a sua alimentação, as pessoas se preocupam com a questão assim, do veganismo, do vegetarianismo, as pessoas estão cada vez mais despertando as suas consciências para essas sutilezas, né, das nossas relações, né, as relações de consumo. Isso tudo é maravilhoso, pessoal. Mas eu quero que fique bem claro que não interessa tanto se tu come bastante ou pouco sal. Isso não vem ao caso, né? Como disse o Nazareno, não é o que sai, não é o que entra que macula, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai dela. Então, quando nós vivemos na nossa vida preocupado com essas minúcias, mas vivemos de forma mecânica, nós simplesmente estamos desperdiçando essa oportunidade rara, essa oportunidade divina, que é viver. Então, o yoga nos ensina a voltarmos para dentro de nós mesmos e assim realmente vivermos a nossa vida, longe das ilusões, né? Longe daquilo que é impermanente, longe daquilo que não é a pureza do que somos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas travas, as nossas crenças, tudo isso vai passar, mas algo por trás disso permanece. Então, o yoga nos ensina a sermos seres mais íntegros, né? De acordo com o que realmente somos. Como praticar o yoga no nosso cotidiano? Voltamos. Temos que lembrar do que é yoga. O yoga é, né, o verso, o sutra talvez mais famoso, é o aquietamento das ondulações mentais. Então, em todo o momento em que eu me encontro sereno, pacífico, é como o lago que se aquieta e reflete o céu, a pureza do celestial, a pureza do que somos. Então, para encerrar, eu trago uma história, uma narração de um conto budista que fala sobre isso, das atribulações da vida, né? E como que nós encaramos elas. Então, uma pessoa estava muito braba com o seu semelhante, assim, o seu amigo, porque ele tinha feito algo que tirou as suas posses, né? Ele tinha muitas terras e foi roubado, né? E daí ele estava muito, muito brabo. E ele foi visitar um mestre budista, assim, para ver como que ele conseguia lidar com aquela raiva, aquela ira, aquela sensação de injustiça, né? E daí o mestre, provavelmente era um mestre zen, porque os zen são meio loucos, assim, eles não são de falar muito, eles só vão lá e mostram, né? Ele pegou um punhado de sal e um copo d'água. Jogou dentro do copo d'água
toma. E daí o cara tomou aquela salmoura, né? Fez uma cara feia. O mestre olhou para ele, não é bom, né? Não. E daí ele pegou um punhado de sal, botou na mão do outro, me acompanha. E daí eles foram caminhando, meditativamente, né? Porque o mestre ele não estava com pressa. E o cara estava atrás do mestre, ele era obrigado a ir medindo os seus passos também. Chegaram na beira de um lago e o mestre pediu para ele jogar então o sal no lago. E ele jogou. E agora toma um gole, né? E ele tomou. Então, as perturbações da vida, elas nos atribulam, elas nos causam desconforto na medida em que a nossa mente se encontra, o nosso ser se encontra. Que tamanho está o nosso ser? Então, as ondulações, elas existem, né? Agora, quando eu me aquieto, eu aprendo, então, a engrandecer-me. Mas não no sentido de tornar-se algo superior, mas simplesmente de acessar o que eu já sou. Então, sejamos nós como oceanos plácidos, né? Refletindo a luz do sol, refletindo a luz do céu, e não copos d'água turvos, né? Pelas coisas que vão e que vêm e que são impermanentes. Pessoal, então, isso é a prática do yoga no cotidiano. Né? Namastê, e que a luz do yoga e a luz dos mestres nos tragam a paz, a serenidade, o discernimento, para que possamos viver a nossa vida de acordo com princípios mais elevados, com valores humanos, indiferente de credo, de raça e todas as separações falsas criadas. Né? Muito obrigado.